A Descendências Magazine é uma revista mensal, nascida em janeiro deste ano, e que pretende falar de lusodescendentes e de todos os portugueses que vivem espalhados por este mundo. Uma revista com uma excelente qualidade gráfica, que tanto publica uma grande entrevista, por exemplo, na revista deste mês de junho, falou-se com João Ribeiro de Almeida, que é o presidente do Instituto Camões, e está lá com um belo destaque, mas também dá a conhecer artistas portugueses que vivem no estrangeiro. E para nos falar desta revista extraordinária, apesar de tão jovem, temos connosco Gilda Pereira, a sua diretora adjunta. Olá, Gilda. Olá, muito obrigada, Nuno. Muito obrigada pelas palavras. É um prazer obrigada pelo convite. Aqui. É um prazer ter-te aqui, Gilda. Igualmente, Gilda, igualmente. Quando pegamos nesta revista e começamos a folheá-la, aquilo que marca inicialmente é a capa, que não é uma capa normal que nós vemos nas outras revistas. Vocês até têm um nome para este projeto e chamam Obra de Capa. Pode explicar-nos exatamente no que é que consiste? Sim, claro. Então, nós quando criámos a revista, optámos por, ao invés de colocarmos uma fotografia ou uma imagem, decidimos convidar um artista por ano, um artista residente, que este ano é uma artista plástica angolana, Érica Jamesse, que irá fazer uma sequência de pinturas, todas elas depois encaixarão e terão uma temática e um sentido, e cada uma delas será uma capa de cada mês. É também uma forma de darmos a conhecer ao mundo lusófono os artistas plásticos que nós temos e que muitas vezes são esquecidos. Claro. E depois, no fim, se percebi bem, há uma exposição, não é? Após esse ano de capas. Exatamente. Depois a ideia é ver uma exposição, já está apalavrado e certo com o Camões Instituto que haverá uma exposição com as obras de capas da revista. Bem, esta promoção de artistas que referes está assegurada nesta capa, não é? O artista durante um ano vê a sua obra representada nas capas, mas também vocês têm uma rúbrica muito interessante que é o Artes e Artistas Lusos, que creio eu, que inclui também poetas, escritores a viverem no estrangeiro, lusodescendentes. Como é que tem sido feita essa divulgação? Que acolhimento é que tem tido por parte dos artistas? Tem tido um acolhimento muito bom. Quem faz a seleção dos artistas é o Terry Costa, que é o diretor cultural da AILD, que é a Associação Internacional dos Lusodescendentes, e tentamos dar a conhecer todos os meses artistas artistas portugueses que estão espalhados pelo mundo e tudo aquilo que eles fazem de melhor e que muitas vezes nós em Portugal não temos ideia. Tu acabaste de referir agora à AILD, que eu ia falar, que é a Associação Internacional dos Lusodescendentes, e aqui a AILD e a revista e a Descendências Magazines fazem uma parelha muito interessante. Podes falar-nos? Sim, exato. Primeiro surgiu a AILD, a Associação Internacional dos Lusodescendentes, porque nós sentíamos que fazia falta uma associação mais ativa, que fizesse mais coisas. E daí surgiu a associação e a revista acaba por ser uma consequência da associação. Algumas das pessoas que trabalham na revista trabalham na associação ou fazem parte da associação, outras não necessariamente, mas dá para criar muitas sinergias. E o departamento cultural e o departamento científico são dois deles, onde dá para importarmos artigos da AILD para a Descendências. Bem, isto é um programa sobre livros. Normalmente nós falamos com escritores, com editores, com tradutores. Por acaso é a primeira vez que falamos com uma diretora adjunta de uma revista. Aliás, é a primeira vez que falamos de uma revista mesmo. Bem, mas falando de livros,
Eu li, quando li com muita atenção a revista deste mês, tem lá um belo artigo sobre o Virgílio Ferreira, um belo escritor português, um grande escritor português do século XX. Nos números anteriores também se falou do Aquilino Ribeiro, do Eugênio de Andrade, bem, entre outros, né, lá poesias também. Para ti e para a Descendências, esta aposta na literatura é essencial? Sim, para mim e para a Descendências, esta aposta na literatura é essencial. E eu creio que esta pandemia também nos veio demonstrar que a literatura é essencial e nunca é demais nós recordarmos os nossos artistas, nós recordarmos as nossas raízes e aprendermos um pouco mais sobre elas, porque a forma como falamos delas, normalmente tentamos uma abordagem diferente daquilo que já foi feito e dar a conhecer uma perspectiva diferente, uma perspectiva se calhar ou mais familiar ou mais regional, porque será alguém da região dos artistas a falar sobre eles, porque a sua obra também damos a conhecer, mas supostamente já seria conhecida. E é um regresso às origens e tentamos reeducar os lusodescendentes e os portugueses que estão lá fora em termos culturais, daquilo que melhor se fez e faz em Portugal em termos de literatura. Não, essa proximidade é muito interessante, porque às vezes quem vive fora de Portugal nem sempre está a par do que se passa ou mesmo do que se passou, por exemplo, na história exatamente, o que é perfeitamente normal. Olha, outra coisa é a forma como a revista está estruturada. Nós normalmente, nestas revistas, que o principal acesso é pela internet e nos jornais, nós temos tópicos ou clicamos num link que dá para um artigo qualquer. Bem, aqui não. Aqui a revista funciona como um todo. Nós entramos no site, não é? Eu sei que depois nas redes sociais funciona de maneira diferente, já explica já isso, mas a revista funciona como um todo, o que é muito, muito interessante, porque a revista ela própria, além da qualidade gráfica, além da tal obra que tem na capa, funciona ela própria tal e qual uma peça de arte, não é? Fica-se com essa sensação. Exatamente, eu me deixei à parte e como eu consumo muita literatura online, penso que todos nós hoje em dia, eu considero a Descendências Magazine de longe a melhor revista em português. Não só pelo conteúdo, mas pelo cuidado visual, pela obra capa. Como disse, toda ela é uma obra de arte. E passa pela nossa estratégia nós apresentámos-la como um todo. É claro que depois, diariamente, vamos destacando alguns artigos da revista e divulgando nas redes sociais para que eles possam ser partilhados, mas sem qualquer conteúdo sensacionalista e sem qualquer título sensacionalista. Nada, não é mesmo, não, nada, é mesmo só por informação, educação. Eu penso que é uma delícia ler esta revista. É mesmo extraordinário. Eu fiquei muito, muito surpreendido pela positiva. Bem, olha, outro dos grandes destaques e outro dos pontos mais importantes desta revista são as grandes entrevistas. Bem, vocês já estiveram lá a Ministra da Cultura, a Secretária de Estado para a Integração e as Imigrações, a Ministra da Justiça, a Secretária de Estado do Turismo, curiosamente tudo mulheres, o que é muito interessante e muito importante também. Como é que estas personalidades governamentais, e não só, têm também acolhido? Já disseste que os artistas têm acolhido muito bem esta revista e estas pessoas do poder político? Olha, foi uma agradável surpresa, até para nós, mas a verdade é que quando nós enviamos a revista para que possam ter conhecimento dela, ao lerem a revista, até hoje não houve ninguém que não nos desse os parabéns e que de alguma forma hesitasse dar uma entrevista para a revista, e isso para nós é um sinal muito positivo. Elogiam muito a revista e quando recebem os artigos dizem sempre que gostaram, e das sessões fotográficas, tudo. Eu tenho o prazer de estar presente na maior parte delas, portanto consigo sentir que essa receptividade é genuína. E depois nós também nos apresentamos de uma forma apartidária e sem olhar em interesses políticos e sem explorar essa parte política. Eu penso que isso também é uma mais-valia para quem está a dar uma entrevista. Acaba por ser muito descontraída, acaba por ser uma conversa. E não tem isso todos os dias.
o fato de ser uma revista apartidária já é uma posição política da vossa parte, não é? Porque, Sim. porque bem, vale mesmo a pena ler. Quem tiver acesso, basta aceder. Olha, lembra-nos o endereço eletrónico. www.descendências.pt. Pronto, pode ser descarregada gratuitamente através de qualquer computador. Leiam como um todo, não saltem, podem Exatamente. também saltar, podem folhear. Podem saltar as partes menos interessantes, como em qualquer revista, mas vejam o conteúdo e aquilo que temos para oferecer. É uma revista mensal, portanto, todos os meses ao dia 1 podem contar com ela. Bem, leiam a Descendências, esta nova revista orientada para nós, que vivemos no estrangeiro e para os lusodescendentes. E não se esqueça, leiam a Descendências e não se esqueçam que ler é o melhor remédio. Obrigado, Gilda. Muito obrigada, Nuno. Obrigada pelo convite.